Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje eu vou explicar aqui sobre Nossa Senhora do Bom Sucesso. De fato, as revelações da Virgem Maria, com o título do Bom Sucesso, são, entre as mensagens de Nossa Senhora, talvez uma das mais importantes. E nós vamos explicar hoje aqui o significado dessas mensagens, que falam sobretudo das calamidades que aconteceriam no século XX. Então é importante, a primeira coisa que nós devemos entender é que dentro dessas revelações de Nossa Senhora do Bom Sucesso, o século XX é o início do reinado de Satanás. Então, no contexto dessas revelações, nós vamos perceber que nós entramos num tempo de grande tribulação, que é aquele tempo que diz o Evangelho, em Mateus capítulo 24, que ocorreria uma tribulação tão grande que nunca houve igual e nunca haverá outro igual. Então é isso que nós chamamos de final dos tempos. Não é que é o fim do mundo, mas é o final dos tempos, uma vez que vai ocorrer todo esse fenômeno, seguido de uma grande restauração, e depois de algum tempo haverá o fim do mundo. Então a Madre Mariana de Jesus Torres era a superiora de um convento de monjas de clausura no século XVII, e esta Madre Superiora recebeu revelações da própria Virgem Maria. E muitos desses acontecimentos profetizados, como por exemplo o martírio do presidente do Equador, García Moreno, já ocorreram naquela época, fim do século XIX, e muitas outras coisas terríveis que foram profetizadas também, como as 2 guerras mundiais e também a previsão dos dogmas da Imaculada Conceição e a proclamação do dogma da infalibilidade papal, tudo isso no início do século XVII. Então é por isso que nós devemos dar uma importância muito grande para essas revelações que nos ajudam a entender o que nós estamos vivendo nos tempos de hoje. Transcorria o ano de 1634 e a Madre Mariana estava rezando com redobrado fervor no dia 2 de fevereiro, às 3 horas da manhã. E de repente, ela viu a lamparina que ardia diante de Jesus sacramentado apagar-se, ficando o altar-mor inteiramente às escuras. Então a Madre Mariana quis levantar-se, deixando a oração para acender uma vela que substituísse a lamparina, mas não pôde porque ela estava completamente sem sentidos. E nessa situação foi que ela viu uma luz celeste iluminar toda a igreja, e apareceu a Rainha dos Céus, que, acendendo a lamparina, pôs-se diante dela, dizendo: Filha querida do meu coração, sou Maria do Bom Sucesso, tua mãe e protetora. E a partir daí ela começa a explicar para a Madre Mariana o significado da lamparina que se apagou. Então ela diz: a lamparina que ardia diante do altar e que viste apagar-se possui muitos significados. O primeiro é que no fim do século XIX e também no século XX, várias heresias se propagarão. Então nós vemos aqui esta profecia que foi perfeitamente cumprida. E é por isso que houve um grande combate da parte dos papas, Gregório XVI, também o Papa Pio IX, também o Papa Leão XIII e depois São Pio X,
principalmente esses 4 papas, combateram essas várias heresias que estavam se propagando no fim do século XIX e também no século XX. E diz ainda que, com o domínio dessas heresias, o demônio conseguiria apagar a luz da fé em muitas almas, pela quase total corrupção dos costumes e perversidade moral. Então é interessante nós percebermos a ligação das duas coisas. Quando existe uma perversidade moral, ou seja, as pessoas perdem os costumes cristãos e começam a se colocar como animais, como pagãos, então essas pessoas automaticamente perdem a fé. Eles perdem mesmo o interesse pela religião. Então é por isso que ela diz que nesse período haverá grandes calamidades físicas e morais, públicas e privadas. E Nossa Senhora previu também que o pequeno número de almas que conservaria o tesouro da fé e das virtudes sofreria um cruel e indizível martírio. Então é o que nós estamos sofrendo hoje. Porque nós estamos sofrendo um martírio diferente daqueles que lutaram no tempo do protestantismo ou no tempo das revoluções. Naquela época essas pessoas eram mortas. E hoje nós não somos mortos, mas nós sofremos um martírio prolongado. Como ela diz aqui, muitas delas descerão ao túmulo pela violência dos sofrimentos e serão contadas como mártires, porque elas se sacrificaram pela igreja. Então esse é o gênero de martírio que se desenvolveu depois do Concílio Vaticano II. Quando os inimigos da igreja tomaram posse da igreja, e eles então fizeram sofrer os sacerdotes, religiosos e muitos leigos fiéis que desejavam conservar a fé. E muitos deles, de fato, desceram ao túmulo. Eu mesmo conheci muitas pessoas assim, que morreram pela violência desse sofrimento. Porque dessas pessoas foi arrancado o direito de ser católicos. E diz ainda Nossa Senhora que para vencerem o domínio dessas heresias, aqueles de que meu Filho Santíssimo se servirá para esta restauração. Então isso que é bonito na mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso, que ela fala de todas as calamidades, mas ela sempre mostra a restauração. E essa restauração é que nós estamos esperando. E é por isso que ela fala do século XX, ela não fala do século XXI. Porque o nosso século XXI não é o século do triunfo de Satanás. Satanás se instalou no mundo e colocou o seu reino no mundo no século XX. Mas o século XXI é o século da restauração. Mas é claro que isso não vai ocorrer agora tão rápido, mas nós caminhamos para a restauração. Então Nossa Senhora diz que as pessoas que Cristo vai se servir para fazer esta restauração necessitarão de uma grande força de vontade, constância, valor e muita confiança em Deus. Então guardem bem aqui o que nós precisamos ter, porque nós estamos aqui hoje para realizar essa restauração. E diz ainda que o segundo significado desta lamparina que se apagou foi a decadência da vida religiosa. Porque as almas religiosas, as monjas de clausura, como nós já explicamos em outros vídeos, e principalmente as pessoas que são consagradas a Deus e que estão ali vigilantes diante do sacrário, rezando como lamparinas vivas, acesas, para reparar e para mostrarem o seu amor a Deus. Essas almas são o combustível da igreja. E quando você vê que em todas as partes praticamente se extinguiu a vida religiosa, a vida consagrada, principalmente a vida de clausura, então você percebe que nós chegamos nesse tempo da lamparina apagada. Nossa Senhora disse que nesta desditosa época, até neste meu jardim fechado, que ela assim chama o convento, né? Quer dizer, o mosteiro, um jardim fechado, usando as palavras do Cântico dos Cânticos, você veja aqui que bonito.
Então ela diz: até nos meus jardins fechados entrará a injustiça, que revestida com o nome de falsa caridade fará estragos nas almas. Então essa falsa caridade é o que está ali nos documentos Amoris Laetitia, no documento Fratelli Tutti, e todos esses documentos, como por exemplo Cor Orans, como nós já denunciamos em outros vídeos, que querem fazer as monjas de clausura deixarem o claustro e a vida contemplativa para servirem os pobres, para irem evangelizar as pessoas, deixando a sua vida de oração para se ocupar das pessoas que precisam desta caridade dessas monjas. Você percebe aqui como Nossa Senhora, já no início do século XVII, denomina toda esta farsa como falsa caridade. Porque a verdadeira caridade começa em Deus. Desde que Deus é servido, aí nós saímos para outras caridades. Mas se nós não começamos com a verdadeira caridade, que é servir a Deus e amar a Deus de todo o coração, todo o resto é falsidade. E ela diz ainda, terceiro significado da lamparina que se apaga: a sensualidade varrerá o mundo. Gente, nós estamos vivendo isso hoje. As pessoas não sabem mais o que é a pureza. Diz ainda, o terceiro motivo pelo qual se apagou a lamparina é porque nesses tempos estará, no mundo inteiro, uma atmosfera de espírito de impureza, como se fosse um mar imundo a correr pelas ruas, pelas praças, todos os lugares públicos, com uma liberdade assombrosa. Quase não haverá mais almas virgens no mundo. Então, hoje em dia você não encontra mais uma moça virgem. As moças de 12, 13 anos já não são mais virgens. Isso é absurdo. Isso é completa calamidade. Ela diz ainda que a flor delicada da virgindade, tímida e ameaçada de completa destruição, vai com uma luz ao longe, quase se apagando. Nesse tempo onde a devassidão das paixões e a corrupção dos costumes fará reinar Satanás, através de seitas maçônicas que visarão principalmente a infância e a adolescência, em vista de uma corrupção geral. Então, tudo isso é perfeitamente cumprido nesse nosso tempo. De tal maneira que Nossa Senhora dizia: ai das crianças que viverem nesse tempo. Dificilmente receberão o sacramento do batismo. E nem sequer o sacramento da confirmação. O sacramento da confissão só será ministrado enquanto permanecerem as escolas católicas. Que o diabo colocará todo o empenho em destruir, valendo-se de pessoas autoritárias. Então é exatamente isso que aconteceu. As escolas católicas foram desaparecendo. Hoje em dia, as escolas são todas perversas, a serviço desse sistema, e por isso mesmo, você não pode mais ensinar a religião, quanto mais colocar os alunos ali para se confessar, como eles faziam antigamente nas escolas, que uma vez por semana os padres vinham atender confissão das pessoas que estavam ali nas escolas, daquelas crianças, daqueles adolescentes. Mas diz ainda que o quarto significado da lamparina que se apaga é justamente pela corrupção infantil. Então o terceiro e o quarto significado são unidos entre si. Quer dizer que, de uma forma geral, a sensualidade varrerá o mundo. Mas especialmente, diz aqui a Virgem Maria, que aceita, quer dizer, a maçonaria, tendo se apoderado de todas as classes sociais, possuirá tanta sutileza para introduzir-se nos ambientes domésticos que fará perder até mesmo as crianças. Então ela diz que é desta forma que se perderão as vocações para o sacerdócio e para a vida religiosa. E será uma verdadeira calamidade. Então nós lemos ainda
sobre a crise do clero, quando ela diz que o clero secular terá nessa época grande corrupção, pois eles se descuidarão do seu sagrado dever, na medida em que eles vão perder a bússola divina e eles vão se apegar tanto ao dinheiro e às coisas mundanas que eles praticamente se esquecerão dos deveres do seu sagrado ministério. Ela diz ainda que a igreja padecerá uma noite escura pela falta de um prelado e pai que vele com amor paterno, com suavidade, fortaleza e prudência. E muitos sacerdotes perderão seu espírito, pondo em grande perigo as suas almas. Justamente por causa de quê? Pela falta de um prelado e pai, ou seja, pela falta de um papa. Então os sacerdotes hoje se perdem pela falta de termos um verdadeiro papa legítimo. Nossa Senhora diz: tempos funestos sobrevirão, nos quais, cegos do seu próprio orgulho, aqueles que deveriam defender os direitos da igreja, sem nenhum respeito humano, darão as mãos aos inimigos da igreja, para eles fazerem tudo o que eles quiserem. Então quer dizer, aqueles que deveriam defender a fé, dão as mãos aos piores inimigos da igreja, para eles fazerem tudo o que eles quiserem. E a partir daí é que nós entendemos também o quinto e último significado da lamparina que se apaga. Quer dizer, a indiferença dos ricos diante da igreja oprimida e a completa apatia do povo diante desses acontecimentos. Então ela diz que o quinto motivo por que se apagou a lamparina deve-se a esse desleixo, a negligência das pessoas detentoras de grandes riquezas de poder, as quais assistirão com indiferença a igreja oprimida, a virtude perseguida e a maldade triunfante, sem empregar santamente as suas riquezas e os seus potenciais na destruição do mal e na restauração da fé. Então essa quinta causa, esse quinto sinal da lamparina que se apaga, é justamente a perda do poder temporal, que sempre sustentou e defendeu a igreja. Então quer dizer que os antigos reis, os antigos nobres, eles se sentiam na obrigação de sustentar a Igreja Católica e ao mesmo tempo de proteger a Igreja contra os seus inimigos. No entanto, nesses nossos tempos, todas essas pessoas que têm riqueza ou têm poder, mesmo que elas se digam católicas, elas já não têm mais essa coragem, esse zelo, esse sentido devoto da defesa da fé. E elas não percebem que Deus lhes deu poder ou dinheiro justamente para que isso seja empregado santamente na destruição do mal. E, ao contrário do que aconteceu nos tempos antigos da Idade Média, nós temos hoje uma completa negligência. E essas pessoas vão pagar muito caro pela atitude que elas tiveram de desleixo, vendo a igreja nessa situação, não socorrendo a igreja com os seus recursos e não fazendo aquilo que elas deveriam para cumprir a vontade de Deus, que lhes deu condições de defender a fé católica. Então é por isso que Nossa Senhora do Bom Sucesso acrescentou: quando tudo parecer perdido, será o início do triunfo da Santa Igreja. Então eu leio sempre essa frase, que é uma frase que nos dá muita esperança, porque justamente nesta nossa época, nós temos a impressão que tudo está perdido. Então é nesse momento que nós temos que pensar que esse é o início do triunfo da Santa Igreja Católica. Ela diz: será chegada então a hora em que eu, de maneira assombrosa, destronarei o soberbo e maldito Satanás.
pondo abaixo de meus pés e sepultando no abismo infernal. Então, quando nós lemos várias profecias que falam desse triunfo da Igreja Católica, nós vemos que Satanás será destronado. Às vezes isso é apresentado de forma diferente, como se fosse São Miguel e os anjos que estariam ali lutando contra o demônio, ou como se fosse o próprio Cristo que viria para destronar o poder do ímpio, soberbo e do anticristo. Mas aqui é a própria Virgem Maria que se apresenta destronando o demônio e sepultando no profundo abismo. Então isso nos dá a impressão de que tudo vai ocorrer do mesmo tempo e de que o próprio Cristo, juntamente com a sua mãe, com os seus santos e com os anjos, é que vão, de uma forma gloriosa, vencer o poder das trevas e reinstalar essa igreja com uma hierarquia legítima e com uma sociedade completamente reintegrada no verdadeiro cristianismo. Então, por isso que ela diz que a igreja estará, por fim, livre da cruel tirania do demônio. Então, essa frase também nos leva a pensar, porque hoje nós estamos vendo a igreja completamente aprisionada e submissa a uma tirania que Satanás impôs através de autoridades ilegítimas que querem governar a estrutura da Igreja Católica, se apresentando como se fossem católicos para destruir a fé. Então é por isso que diz aqui que a Igreja será livre da cruel tirania de Satanás. E ela completa dizendo: reza com insistência, pedindo a nosso Pai Celeste que se compadeça e ponha termo quanto antes a esses tempos tão nefastos, enviando à sua igreja o prelado. Então aqui prelado significa a autoridade eclesial. A autoridade máxima da igreja é o Papa. Então nós vemos aqui que ela está falando de um Papa, que outras profecias inclusive denominam o Santo Papa, aquele que vai à frente e que vai guiar a restauração da igreja, restaurando o espírito dos sacerdotes. Então ela diz que ela mesma e o seu filho Jesus dotarão este Santo Papa de uma grande capacidade, de humildade de coração e de divinas inspirações para que ele possa defender os direitos da igreja e com um coração terno e compassivo possa receber todas as pessoas, o grande e o pequeno, sem desprezar o mais desafortunado que lhe peça luz e conselho em suas dúvidas e amarguras. Então quer dizer que Nossa Senhora mostra que esse grande Papa que vai restaurar a Igreja Católica, ao mesmo tempo que ele será vitorioso diante de todas essas batalhas tão difíceis, ele também será uma pessoa aberta a todas as pessoas que vierem pedir conselho. Então, ele vai unir a grandeza de um prelado que consegue comandar toda uma estrutura no mundo inteiro e, ao mesmo tempo, ele vai ter a simplicidade de coração para falar com cada pessoa e dar conselho para as pessoas mais simples. Em sua mão será colocada a balança do santuário. Então achei também essa frase muito bonita nessas profecias de Nossa Senhora do Bom Sucesso, porque vai nos mostrar que esse Papa vai precisar ter esse equilíbrio. Então por isso que ele vai ter nas mãos a balança do santuário. Essa balança representa o seguinte: ele vai saber dar medida certa para cada caso. Porque a igreja ficou tanto tempo sem Papa e passou situações tão difíceis que nós vamos precisar julgar cada coisa e analisar cada caso com muito equilíbrio e muita equidade. Então vai ser essa balança do santuário, espiritualmente, nas suas mãos, que vai dar a esse prelado, a esse glorioso Papa, a força e o discernimento
para ele restaurar a igreja da forma como ela deve ser restaurada. E é por isso que vai dizer também que tudo se faça com peso e medida e que Deus seja glorificado. E assim diz Nossa Senhora que, alegre e triunfante, qual terna menina, ressurgirá a igreja. É uma frase realmente impressionante, porque nós nos lembramos daquela menina de 12 anos que Cristo ressuscitou. Então a Igreja Católica morta, destruída, fragilizada e eclipsada, será ressuscitada, como uma menina alegre e triunfante. E ainda Nossa Senhora acrescenta que este Papa será grande na terra e muito maior no céu, onde lhe temos reservado um assento muito precioso, porque sem temor dos homens ele vai combater pela verdade e vai defender os direitos da igreja com tanta força e vigor que muito bem poderemos chamá-lo de mártir. Então, assim, as profecias de Nossa Senhora, a Madre Mariana de Jesus Torres, impressionam a todos pela clareza com que ela predisse todos esses acontecimentos. De tal forma que ela nos fala desta treva profunda que se encontra hoje sobre o mundo, mas ela fala também da grande glória que a Igreja Católica vai ter depois de restaurada. E nós vemos que tudo aquilo que está aqui descrito nessas mensagens, nessas profecias, está perfeitamente de acordo com aquilo que ela mesma revelou em La Salette no século XIX e também em Fátima no começo do século XX. Portanto, explicando estas profecias, nós exortamos a todos a terem essa confiança nesse amor maternal da Virgem Maria, Mãe do Bom Sucesso, que está conosco e vai nos proteger e vai nos guiar nesse momento final da crise e da calamidade, até que nós cheguemos juntos à luz do dia, nesta restauração e nesse tempo novo que Deus prepara para nós.